Examinando as Escrituras, eu vejo aqui vários homens dentro da mesma situação, mas na vida social, vivendo um diferencial. No lado social, eles têm diferença, mas na vida espiritual, na realidade espiritual, todos são iguais, estão dentro do mesmo problema. Pensa comigo aqui. Vem cá, Cornélio, capítulo 10 de Atos, vai dizer que esse homem era um homem religiosíssimo, boas obras, íntegro, vivia dentro da religiosidade, praticava obras boas. Cornélio, vamos lá, Cornélio. Vamos agora lá para Lucas, onde fala de um homem que não dá o nome dele, só dá a qualidade dele, malfeitor. Esse homem malfeitor não tinha bondade, não tinha atos bons, não tinha nenhuma virtude, não era religioso. A palavra diz que ele era malfeitor. Malfeitor é o que vive praticando o mal, que estava ali crucificado ao lado direito de Jesus. Do esquerdo tinha outro também. Vamos lá, Cornélio, Atos, o ladrão da direita de Jesus ali, crucificado com Jesus na direita, Lucas. Vamos agora para João capítulo 3. Nicodemos era um homem religioso, era um líder, era um ensinador, era um homem que tinha o conhecimento de Deus, que foi ali estabelecido a ele o compromisso de ensinar Israel com as Escrituras, era mestre, era doutor, era um grande ensinador do povo judeu. Este homem chamado Nicodemos, o que tem a ver? Qual a ligação? O que é, irmão Hélio, que o senhor quer falar com isso? Entre Cornélio, o ladrão da cruz, que foi crucificado à direita de Jesus, Nicodemos, o que é que o senhor quer falar com isso? Nos seus ensinamentos aí agora para a gente. O que eu quero te mostrar é uma verdade que muitos não conhecem. O que eu quero te mostrar com esses homens é uma verdade que você precisa conhecer, que a religião tira de você esse conhecimento. E a falta desse conhecimento leva você a se perder de Deus, a fazer de Deus um mentiroso, a não dar ouvido ao que a palavra revela. Eu vou te mostrar que conhecimento eu quero te levar, trazendo a referência desses três homens. Dentro da sua vida social, cada um tinha uma posição, tinha uma situação. Estava dentro de uma situação na vida social. Um era religioso, praticador do bem. O outro era malfeitor, vivia só praticando coisas abomináveis, malditas. O outro era um líder religioso que vivia ensinando o povo sobre Deus. Cornélio, o ladrão da direita da cruz, foi crucificado com Jesus, e Nicodemos. Um era religioso, o outro era malfeitor e o outro era um líder religioso. Qual a semelhança desses homens? Todos três, independente da sua diferença social, da cultura, da posição, da condição social que eles estavam, todos três estavam condenados ao inferno. Todos três estavam no mundo sem Deus, sem paz e sem salvação. Todos três, com tudo que viviam, estavam indo a juízo. Ah, mas Cornélio era um homem religioso, era um homem bom, merecia o céu. A Bíblia não ensina isso. O céu não é para quem é bom. O céu não é para quem merece. A vida da promessa da vida eterna com Deus, a promessa da vida eterna com Deus, não é para quem é religioso, não é para quem é bonzinho,
não é para quem é nenhum líder religioso. Aprenda, meu irmão. Cornélio, um grande homem na sociedade, com boas obras. Vivia a justiça e a santidade da religião. Vá ler lá o que a Bíblia revela sobre ele em Atos 10. O ladrão da cruz, um homem malfeitor. Não tinha nada de bom. Praticava maldade, praticava maldição. Vá ver lá o testemunho desse homem lá em Lucas, 24 a 23. Aí a gente vai ver agora Nicodemos, um mestre da lei, ensinador das escrituras em Israel. Um homem considerado de Deus pelo povo. Só que não. Tanto Cornélio, como o ladrão da cruz que foi crucificado à direita de Jesus, como Nicodemos, todos três estavam julgados ao inferno. O que mudou o destino deles? Qual foi a diferença que tirou ele da sentença? Foi porque Cornélio era religioso e praticava caridade? Não. Foi porque Nicodemos era um mestre, um religioso, um líder da religião? Não. O ladrão ia para o inferno, aos olhos das pessoas. Esses dois homens mereciam o céu, Cornélio e Nicodemos. Aos olhos do julgamento das pessoas, o ladrão que foi crucificado à direita de Jesus estava indo para o inferno. Mas o que acontece aqui? Todos três, independente de como viviam, todos três, irmãos, estavam condenados ao inferno. O que faz a mudança na vida do homem, o que muda o destino e a sentença do homem, o que tira o homem da eternidade sem Deus, do caminho do juízo eterno, é Jesus Cristo, é a fé, é o crer, é se converter a Cristo. Cornélio, o texto vai dizer, irmãos, olha o que o texto diz, quando é mandado, Cornélio chama Pedro, foi revelado a Cornélio, que Pedro ia levar para Cornélio o conhecimento por onde Cornélio iria encontrar salvação. Isso quer dizer que Cornélio não era salvo. Olha o que diz aqui. Isso é para você meditar, trabalhar. É as escrituras. É assim que a gente aprende com Deus, pela palavra. É assim que eu sei o que é verdade e o que é mentira. É assim que eu posso definir os princípios de Deus. Atos 11, versículo 14. Aqui é o relato de Pedro. Quando Cornélio foi até ele. Pedro está aqui fazendo o seu relato para os judeus. Nesse contexto aqui. E Pedro vai dizer que Cornélio foi enviado a chamá-lo, porque um anjo disse a Cornélio que mandasse chamar Pedro, o qual, olha o que diz o versículo 14, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Cornélio não era salvo. A gente tem aqui essa certeza por esse texto aqui. Cornélio foi salvo depois que ouviu o evangelho pregado por Pedro. Pedro foi à casa de Cornélio para pregar o evangelho, por onde Cornélio ia encontrar salvação. E ele, crendo, foi salvo. Que Jesus disse, quem crê será salvo. Você está entendendo isso? Tem muita gente hoje que se gloria, que acha que é de Deus, que acha que vai para o bom lugar lá no céu, pelo fato de ser uma pessoa religiosa, de ajudar alguém, de viver uma vida pacata da religião, sem beber, sem roubar, sem fumar, sem se prostituir. Essa pessoa, por essa vida, por essa religiosidade, por essas virtudes da religião, essa pessoa, ela se sente merecedora do céu. Ó. Ela se sente merecedora da vida eterna. Não, eu mereço o céu, eu não faço mal a ninguém. Se o céu, se a vida eterna, se o homem fosse livre do juízo, porque ele não bebe, porque ele não mata, porque ele não rouba, porque ele não fuma, porque ele não se prostitui, porque ele é religioso, Jesus não precisava ter vindo. Sabe por que Jesus veio ao mundo? Porque não tinha um sequer livre da condenação. Todos estavam condenados. Todos estavam indo a juízo. Todos estavam na situação de condenação eterna. Foi preciso Jesus vir
para ser a única esperança, aprenda isso, a única esperança para o homem sair dessa condição maldita, terrível de juízo. Não se apoie na sua religião, nem nas suas boas obras. Isso não pode salvar você. Foi o que Paulo ensinou aos Romanos, capítulo 2, versículo 16. Aliás, os Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Por quê? Porque eles estavam se gloriando nas obras, nos rituais, na religiosidade, na obra religiosa. Aí Paulo vem. Irmãos, é muito bom a gente conhecer a palavra, irmão. É muito bom a gente estar com a nossa vida alicerçada na palavra de Deus, por onde a gente somos bem-aventurados. Cuidado, irmãos. Cuidado nesses ensinamentos, nesses conceitos que vocês estão guardando, praticando como meio de vida com Deus, como confiança e certeza de salvação. Cuidado, irmãos. Olha o que Paulo vai dizer, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma pessoa será justificada. Aprenda isso aqui, irmão. Não te deixa levar por doutrina de fulano, ciclano e beltrano, não. Vem para o evangelho, para a doutrina de Cristo, para aquilo que os apóstolos ensinaram. Paulo vai orientar aqui os irmãos na igreja aqui na Galácia, os Gálatas, de que não... Deixa eu ver aqui que está vendo uma ligação aqui. Vocês estão entendendo? Estava Paulo aqui advertindo os irmãos que ninguém poderia ser salvo, nem justificados, por cumprir ou guardar alguma obra da lei, o sábado, a circuncisão, a vida de sacrifício, de devoção religiosa. Ninguém poderia ser salvo por esse mérito, por esse meio. É pela fé, pela graça sois salvo, mediante a fé. Ei, não vem de vós essa salvação. Essa graça, esse favor, vem de Deus, para que ninguém se glorie. Todos vão receber, não é por mérito, não é por virtude, não é por obra, para ninguém se gloriar. É pela graça, é o favor de Deus, que o homem não merece, mas pelo amor de Deus, pela humanidade, ele oferece ao homem essa oportunidade de salvação. Ei, condicionada a Cristo, pela fé em Jesus, não pela vida religiosa de igreja alguma ou religião alguma. O homem não é justificado por nada deste mundo. Toda obra da salvação, ela é executada por Deus. O que é que o homem precisa? É crer para ser salvo. É a atitude do homem de se direcionar ao chamado de Deus. É a atitude do homem de se conduzir no caminho que Deus mostra para ele ser salvo. É a atitude do homem de se converter do entendimento que ele está e buscar andar na verdade de Deus que Deus revela. É a atitude do homem que Deus quer, não para ele ser salvo pelo mérito da atitude, mas para ele alcançar e receber de graça a salvação que Deus dá a ele, pela atitude dele. Quem tem que tomar atitude é o homem, de receber ou desprezar a salvação. E muitos que recebem abandonam a fé, se desviam, perdem a esperança, porque sai da direção. Você recebe a salvação e tem que andar no caminho. Não é só entrar na porta estreita, é andar no caminho apertado. Esse caminho apertado é a vida que você vai ter agora, negando-se, renunciando, para se manter salvo em Cristo, para manter-se com o dom da salvação, para conservar o que tu tem ganho, para não perder e que ninguém roube aquilo que Deus te dá de graça. Você pode desprezar, abandonar, rejeitar e se deixar ser tirado dessa salvação. Cuidado, ser fiel até a morte.
guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Essa coroa não foi pelo teu mérito, essa coroa é pelo amor de Deus em Cristo, e você alcança ela pela fé, que é a vida eterna. Amém? Então, tanto Cornélio como Nicodemos, que era um grande ensinador das Escrituras, estava perdido de Deus, irmão. Quantos homens aí se intitula doutor, bacharel, homem de Deus, que é profeta, é pastor, está perdido de Deus, irmão. Está pregando tudo fora do Evangelho. Por quê? Porque o que vai iluminar a mente do homem não é o curso de teologia dentro do seminário. O que vai iluminar a mente do homem é o Evangelho de Cristo, que é pregado simples para aquele que crê e ouvir, receber a semente de Deus na vida dele, que vai gerar nele a vida em Cristo. Não é dentro de um curso de teologia, dentro de um seminário. É em Cristo, na palavra de Cristo. A luz de Deus que ilumina o mundo é o Evangelho. O poder de Deus que salva a humanidade é o Evangelho. É isso que nós temos que crer. Todos para ser salvo. Seja aquele que bebe ou que não bebe. Seja aquele que rouba ou que não rouba. Seja aquele que é religioso ou que não é religioso. Seja aquele da igreja evangélica ou da igreja católica. Ou de qualquer outra religião. Todos estão condenados. O único meio de salvação para todos não é estar dentro de nenhuma igreja paralela que diz que é a verdadeira. É estar em Cristo, crendo no Evangelho, para estar em Cristo. Estar em Cristo é crer no Evangelho. Estar em Cristo não é estar dentro de igreja evangélica, católica ou nenhuma religião. Estar em Cristo é crer no Evangelho e andar com a sua vida de devoção prática e consagrando-se a Deus pelo Evangelho, não por obra de igreja. Cornélio, o ladrão da cruz que foi crucificado à direita de Jesus, e Nicodemos, todos esses estavam dentro da mesma condenação. Um era religioso, outro era malfeitor, outro era líder religioso, mas todos, no lado espiritual, estavam dentro da mesma condenação. Você pode ser religioso ou profano, pode ser bonzinho ou ruim, pode fazer caridade ou não fazer, pode ser dessa ou daquela igreja. Isso não muda a tua vida para com Deus. Todos estão dentro da condenação. Se não se converterem a Jesus e passarem a estar em Cristo e a palavra de Cristo guiando você, você continua perdido. E se achar que vai ser salvo pela tua religião, vai sofrer grande decepção e desprezo eterno quando deste mundo partir e fores para a eternidade. Porque a eternidade com Deus não é para quem era bom, não é para quem era religioso, não é para quem era pastor, nem papa, nem padre, não era para quem fazia caridade ou boas obras. A eternidade com Deus é para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação há. Romanos 8:1. Para os que estão em Cristo Jesus. Todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Os que crê em Jesus. João 5:24. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crer, Jesus vai dizer, aquele que está em mim e a minha palavra em vós, aí sim, nós estamos guardados no dom gratuito da vida eterna com Deus. Crendo em Jesus, para essa finalidade, todos, independente de cor, de raça, de religião, de situação na área social, independente se é bom, se é ruim, se mata ou não mata, se rouba ou não rouba, se fuma ou se não fuma, se adultera ou não adultera, se é religioso ou profano. O que vai mudar a vida do ser humano para com Deus é Jesus Cristo. Porque independente de qualquer coisa que o homem viva, faça ou pratique, ele já está condenado, julgado e sentenciado ao juízo depois da morte. Só Jesus Cristo é quem pode mudar o nosso destino, a nossa sentença e a nossa situação. Porque Ele é a porta que tira o homem de uma situação para outra. Ele é o caminho que tira o homem do caminho da perdição e leva para o caminho da salvação. Ele é a verdade que tira o homem da mentira e leva o homem ao conhecimento verdadeiro de Deus. Ele é o meio por onde nós temos a vida com Deus. E que você receba essa orientação, esse esclarecimento, e que Deus nessa hora esteja abençoando a tua vida com o entendimento que você esteja recebendo da palavra dele, da explicação, da informação do Evangelho de Cristo, lhe esclarecendo da verdade que você precisa conhecer
que foi levada nesse momento para você. Que o Espírito de Deus esteja trabalhando para você entender e que você não endureça o coração. Tome a atitude de fé. Se converta a Jesus para que esteja guardado na salvação de Deus.